Sexta-feira, 18 de julho de 2014, está começando ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir uma nova onda das terapias alternativas da medicina, a vitamina D, que é apontada como uma solução natural para vários problemas graves de saúde, principalmente a esclerose múltipla, uma doença que afeta entre 15 e 18 brasileiros a cada 100 mil habitantes do nosso país. Para discutir esse assunto aqui com a gente, nós convidamos dois especialistas em neurologia que vão estar aqui no estúdio. Nós já temos o Carlos Bernardo Tawil, que é professor de neurologia, coordenador da residência médica no Hospital de Base de Brasília, membro da Academia Brasileira de Neurologia. É isso mesmo, né, Tawil? Isso mesmo, Fabrício. Boa tarde. Bem-vindo ao Participação Popular, espero que goste do programa. Nós vamos ter também um dos médicos que é referência nesse assunto, talvez a principal referência do Brasil nesse assunto, o doutor Cícero Galli Coimbra, que teve um probleminha de voo, o avião dele atrasou, ele chegaria mais cedo, mas já está a caminho do estúdio. A gente acredita que dentro de uns 10 minutos a gente já vai ter a participação do doutor Cícero Galli Coimbra aqui com a gente, ele neurologista dos que mais receitam, né, dos que mais prescrevem os tratamentos à base de vitamina D. Nós recebemos muitas perguntas antes do programa, vários, inclusive, pacientes do Dr. Cícero Galli. A gente vai discutir aqui nesse programa e nós vamos juntar também com as suas opiniões, as suas perguntas no decorrer do programa. Você, desde agora, já pode ligar para a gente no 0800 619 619, a ligação é gratuita, 0800 619 619. Você também pode mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem espaço entre as palavras, não tem cedilha, não tem tio, participaçãopopular@câmara.leg.br. E se você usa o Twitter na internet, também pode mandar pra gente uma mensagem, um tweet, com o nosso nome de usuário, que é @participaçãopop. Também tudo junto, sem cedilha, sem tio, @participaçãopop. E nós vamos ainda ter participações das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão conversar com a minha amiga Carol Siqueira. Diga lá, Carol, como é que tá aí o centro de Brasília? É isso mesmo, Fabrício, estou aqui no lugar de quase que a gente fica quase sempre, o centro de Brasília. Ao meu fundo tem a rodoviária, ao lado um shopping com grande participação, com um grande fluxo de pessoas. E aqui comigo está o Marcos Valente, que ele é estudante universitário e na semana que vem vai virar deputado aí na Câmara com o programa Politeia, que é uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Câmara dos Deputados. E já que ele vai virar deputado, a gente já pediu o parecer dele em relação ao projeto que tramita aí na Câmara, que garante 15 minutos de intervalo para um banho de sol para pessoas que trabalhem mais de 6 horas em ambientes fechados, quem esteja em hospitais, presídios e até escolas, para garantir aí uma fixação de vitamina D. E aí, Marcos, qual o seu parecer? Olha, Carol, eu votaria contra o projeto na matéria. Por uma questão principiológica e por uma questão logística, primeiro. Primeiro, eu acho pouco complicado, sabendo a condição nas nossas escolas brasileiras, obrigar crianças a saírem do teto da sua escola para tomar sol. Em algumas escolas onde há pátios, isso talvez seja fácil, mas nós sabemos que muitas delas não têm área livre. Portanto, nós teríamos que colocar essas crianças na rua. Seria muito difícil monitorá-las. E segundo, eu sou contra a matéria principiologicamente, porque eu acho muito complicado o Estado estar se envolvendo nos nossos hábitos diários. Eu acho uma ingerência grande e eu acho que isso daria uma abertura maior para ele se meter em outros hábitos nossos cotidianos. Então não dá para aprovar nem com emenda? Olha, talvez eu supriria os outros artigos e aprovaria o que diz respeito às prisões, porque aí eu já acho que é uma questão de humanidade com os nossos presos. E você já ouviu falar da importância da vitamina D para os ossos, para o sistema neurológico? Ah, Carol, desde criança a gente aprende, né? Nossas mães nos ensinam que é importante tomar uns banhos de sol. A minha, por exemplo, me levava todo dia para tomar um banho de sol de meia hora. E hoje em dia, você toma sol com ou sem filtro solar? Sem filtro solar. Mas sem filtro solar por questão da vitamina D? Não, na verdade é um hábito mesmo. Eu não tenho esse hábito de passar filtro solar. Eu sei que é importante, mas agora eu estou descobrindo que a vitamina D, né, é impedida pelo filtro solar. Talvez eu estava certo, né? Obrigada, Marcos, pela sua participação. Fabrício, daqui a pouco a gente volta com mais intervenções aqui do centro de Brasília.
Tá certo, Carol. Essa aí foi quase legislativa, né? O Marcos tá, pelo visto, tá inspirado realmente aí para uma hora entrar pro Poder Legislativo. Que bom, né? Se os brasileiros participarem, se interessarem em participar da política, as coisas melhoram, né? Tomara que dê certo para ele aí. Diga, doutor, diga lá, doutor Tauil já quer responder alguma coisa aqui já eu queria do Marco? Isso, comentar que o hábito, eu acho que eu concordo plenamente com o nosso espectador, porque o hábito, ele vai de acordo com o trabalho da pessoa, enfim, você não pode instituir para as empresas, para os hospitais, que a pessoa tenha o direito dos 15 minutos, sendo que ela pode tomar durante a manhã, ou durante a tarde, ou no final de semana. É claro, para aqueles casos em que a pessoa realmente é obrigada a ficar vários dias sem banho de sol, isso eu acho que tem que ter uma regra. Mas isso eu acho que já existe uma regra para o banho de sol, enfim. É a fonte, a principal fonte de vitamina D é o estímulo solar, né? Mas há outras fontes também, certo? Há fontes de alimentos e a própria suplementação. A gente vai detalhar mais esses pontos também, doutor Tauil, né? Carlos Bernardo Tauil, que é do Hospital de Base de Brasília, neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Nós temos também como convidado o doutor Paulo Rogério Mudrovich de Bittencourt, que é um médico PhD em neurologia que está com a gente via internet. Doutor Paulo, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo muito bem, boa noite. Maravilha, deixa eu olhar, ele está aqui também, né? Eu estou olhando no telão lá, mas o doutor Paulo também está aparecendo nesse telão que está atrás de mim, para quem estiver nos acompanhando na TV Câmara e na internet. Doutor Paulo, o senhor já prescreveu esse tratamento à base de vitamina D para algum dos seus pacientes de neurologia? Alguém, por exemplo, com esclerose múltipla? Nós já há vários anos fazemos uma reposição de vitamina D para todas as pessoas em geral e tomamos um cuidado especial nas pessoas que têm doenças imunológicas, porque a vitamina D deve estar um normal alto no sangue nas pessoas que têm doenças imunológicas. E as pessoas que têm esclerose múltipla herdam, junto com a predisposição para a esclerose múltipla, herdam uma predisposição para ter uma deficiência de vitamina D. Então, elas merecem um cuidado especial, porque esta predisposição para deficiência de vitamina D piora a evolução da esclerose múltipla. Portanto, elas merecem um cuidado especial neste ponto de vista. Tá certo, doutor Paulo. Antes da gente prosseguir, só rapidinho, antes que a gente já comece o debate de uma vez aqui, eu quero relembrar então você que está nos acompanhando, que você pode participar, pode mandar suas perguntas, suas opiniões, é só ligar para 0800 619 619, ligação gratuita, mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou uma mensagem no Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. A gente quer dedicar o programa desta sexta-feira, 18 de julho de 2014, ao escritor João Ubaldo Ribeiro, que nos deixou aos 73 anos, né, na manhã exatamente desse dia, na madrugada para amanhã desse dia. Infelizmente, né, um símbolo aí da língua portuguesa, um ícone, membro da Academia Brasileira de Letras, então a gente dedica esse programa a ele. Também queremos mandar um grande abraço aqui para o Rubem Alves, que já foi homenageado até por um documentário da TV Câmara, que está doente, está enfrentando uma situação de saúde muito delicada, e toda a equipe manda um grande abraço, então, para o Rubem Alves e o desejo de melhoras. Mandar um abraço também para o Cícero Magalhães, para a Virgínia e para a Marisa Novaes, que são de Aracaju, estão passeando aqui em Brasília. Tomara que se divirtam muito, estão acompanhando Participação Popular agora com a gente. Grande abraço. E um abraço para a professora Altidel Cardoso, que está fazendo aniversário também nesse dia. No nosso programa sobre chuvas, na última sexta-feira, né, foi o Brasil embaixo da água, a gente recebeu algumas mensagens que não pudemos discutir aqui no programa, mas eu quero registrar então a colaboração, a participação do Ivanildo Galdino da Silva, do Rio de Janeiro, capital, do Osiel Jorcelino Leal, de Florianópolis, Santa Catarina, e do Leonardo Toss, de Porto Xavier, do Rio Grande do Sul. Vamos continuar, então, o nosso debate aqui. Ainda estamos esperando um convidado, né? Como eu disse, o doutor Cícero Galli está para chegar, ele que é neurologista
dos que defendem o uso da vitamina D nos tratamentos para esclerose múltipla, por exemplo. E nós estamos aqui agora com o Dr. Carlos Bernardo Tawil, que é neurologista do Hospital de Base de Brasília, coordenador da residência médica lá, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Tawil, o senhor queria complementar alguma coisa que o doutor Paulo Roberto falou, sim, né? Mas eu vou abrir um parênteses também para extensivo as minhas condolências para a família do escritor João Ubaldo, que é titular da Academia Brasileira, de escritores, né, de letras, né, Academia Brasileira de Letras, enfim, e a gente tem que valorizar o que vem do Brasil, as organizações do Brasil, as academias do Brasil, assim como a Academia de Letras. E os intelectuais do Brasil. E assim como a Academia Brasileira de Neurologia. A gente não está aqui para julgar ninguém, certo? A gente está para expor o que a ciência comprova e, enfim. Uma questão que o Dr. Paulo comentou, que ele fornece a vitamina D, porque o paciente com esclerose múltipla tem uma deficiência crônica de vitamina D, mas eu complementaria dizendo que a gente deve, primeiro, medir o nível de vitamina D de cada paciente. Hoje, o tratamento em esclerose múltipla, ele deve ser personalizado. Então, se a gente não medir, não ver o nível e dar indiscriminadamente doses de vitamina B para pacientes que a gente nem sabe se ele necessita realmente dessa suplementação, eu acho, assim, uma incoerência, já que a gente tem laboratórios mesmo aqui no Brasil que fazem muito bem essa medida, né? Só isso que eu queria complementar, mas eu concordo perfeitamente com a posição dele. Que diz que há uma deficiência, né, natural. Quem tem esclerose múltipla já existe essa tendência a baixa vitamina D. Mas há uma personalidade, porque a esclerose múltipla é uma doença muito heterogênea. Ela tem muitos tipos e, assim, o paciente pode estar afetado com uma gravidade maior, menor ou uma gravidade muito discreta. Então, a gente tem que medir a vitamina D. Se ele realmente tiver deficiência, repomos a vitamina D, certo? Tá certo, doutor Carlos. Num nível aceitável. Dr. Carlos Bernardo Tawil, membro da Academia Brasileira de Neurologia, e apesar do trânsito de Brasília nesse horário e também da distância que existe entre o Congresso Nacional e o aeroporto de Brasília, nós já temos aqui logo na primeira rodada do programa o Dr. Cícero Galli Coimbra, neurologista, que é um dos defensores, prescritores, talvez principal referência do Brasil nos tratamentos à base de vitamina D para a esclerose múltipla e outras doenças relacionadas ali também. Doutor Cícero, bem-vindo aqui ao Participação Popular, que bom que o senhor chegou logo no começo do programa. Eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor começou, como que o senhor descobriu o potencial do uso da vitamina D junto aos seus pacientes, o que levou o senhor a prescrever, a realmente adotar essa prescrição de vitamina D para os pacientes? Muito obrigado por essa oportunidade. No trajeto do aeroporto até aqui, eu vinha escutando o programa, né? Então eu não estou ali o que estava sendo dito. E eu queria começar afirmando, assim, de uma forma categórica, que dizer que uma pessoa pode sair da deficiência de vitamina D apenas com uma dieta que foi a afirmação que o Dr. Tawil fez. Não, eu não fiz essa afirmação. Eu falei que... Desculpe, boa tarde, Cícero. Eu falei que a gente tem que medir os níveis de vitamina D. Se a gente puder organizar a conversa... Eu não falei nem no nome dieta, nem na palavra dieta. Os apartes são sempre permitidos aqui, o senhor também vai poder fazer, mas tudo prossiga, bem. por favor. Só para a gente poder ter um diálogo, ele pode depois falar... Mas... Claro. Mas... Porque a questão é que ele disse que existem outras fontes de vitamina D e mencionou a dieta, que seriam suficientes. Em alguns vegetais se pode obter também vitamina B, né? Vitamina D, né? A quantidade de vitamina D que tem na dieta é simplesmente irrisória e é absolutamente impossível uma pessoa sair da deficiência de vitamina D apenas com uma dieta dita apropriada de vitamina D. É verdade que por meio da dieta se pode alcançar até os 20% da vitamina D que o corpo necessita, é isso? Não, mais ou menos a quantidade 20%? é irrisória. A quantidade é irrisória.
Mesmo a chamada quantidade recomendada, dose diária recomendada de 600 unidades, você pode até pedir para fazerem esse tratamento com algum paciente que esteja deficiente em vitamina D. Você dá a dose diária recomendada, internacionalmente recomendada, de 600 unidades por dia. Eu duvido que você tire qualquer pessoa da deficiência de vitamina D com essa dose. 600 UI, né? Que é a dose diária recomendada internacionalmente. Pela ingesta, isso? Se você por outro lado, se você se expor ao sol vestindo camiseta regata e bermuda, por apenas 10, 15, 20 minutos, se você tiver pele clara e ficar se expondo ao sol no horário entre 10 da manhã e 4 da tarde, você, nesses poucos minutos, que seriam insuficientes para você deixar sequer a pele levemente roseada, não vai ficar rosada a pele, não vai haver sequer uma vermelhidão da pele, nada. No dia seguinte não está rosada, é uma exposição chamada de suberitodérmica, né? Essa quantidade de vitamina D é de 10 mil unidades. Nessa situação, você produz 10 mil unidades. Então, a natureza... Nesses 15 minutos. 10, 15, 20 minutos, depende da idade também da sua pele, mas, digamos, 20 minutos vestindo camiseta, regata e bermuda entre 10 e 16 horas da tarde, você produz 10 mil unidades de vitamina D. E a dose diária recomendada é de 600 unidades. Como eu lhe disse, para você tirar... fazer com que as pessoas cheguem próximas, uma pessoa com deficiência de vitamina D, e a gente está falando de 9 dentre 10 habitantes do planeta que têm deficiência de vitamina D por baixa exposição solar, devido às características da vida diária urbana moderna. Se você quiser tirar essa pessoa da deficiência de vitamina D, se você der menos do que 5 mil unidades de vitamina D, você não vai tirar ninguém da deficiência. Menos do que 5 mil unidades, ou melhor, algumas pessoas vão passar do mínimo. Mas a própria exposição ao sol já atinge esses níveis, né? Sim, a exposição solar é abundante, produz uma quantidade abundante de vitamina D. Agora, doutor Cícero, só para a gente... Se a natureza não quisesse 10 mil unidades de vitamina D, por que ela produziria 10 mil unidades tão avidamente em 15 minutos? Mas, doutor Cícero, para a gente agilizar o programa, eu queria voltar à pergunta que eu lhe fiz. De onde o senhor tirou a ideia, vamos dizer assim, de receitar aos pacientes a vitamina D? Houve alguma descoberta, algum estudo, o senhor analisou alguma coisa? Desde quando e por que o senhor resolveu prescrever a vitamina D como tratamento para a esclerose? Devido às publicações científicas. Devido exclusivamente às publicações científicas. Nós damos vitamina D em doses mínimas de 10 mil unidades, que é o que a natureza produz por poucos minutos de exposição, desde 2002. São 12 anos. Antes o senhor prescrevia os tratamentos convencionais? Sim, eu prescrevia tratamentos convencionais para esclerose. O que lhe convenceu sobre o poder da vitamina D? Então, nos últimos, vamos dizer, 20 anos, surgiu na ciência as chamadas técnicas de biologia molecular, né? Essas técnicas de biologia molecular foram as mesmas técnicas que levaram a decifrar o genoma humano. Só para a gente se situar no que nós estamos conversando. Essas técnicas de biologia molecular demonstraram que a vitamina D, que na realidade, faça-se um parêntese, não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroide. Essas técnicas de biologia mostraram que todas as células do nosso organismo, e talvez entre todas elas, talvez principalmente as células do sistema imunológico, possuem receptores para a vitamina D. Ou seja, imagine que a vitamina D, esse hormônio, é uma chave. Todas as células do nosso organismo existe a fechadura que abre essa chave. E no sistema imunológico, principalmente, no sistema imunológico, então, você imagina que... compare a célula do sistema imunológico com um arranha-céu de edifício, de escritórios, certo? De salas comerciais. E você imagine que cerca de 4.500 portas deste arranha-céu, distribuídas entre todas as salas comerciais, elas são só abertas ou fechadas com uma única chave, e essa chave é a vitamina D. Então, você imagina o distúrbio que ocorre para o sistema imunológico, para o funcionamento do sistema imunológico, sem esse hormônio esteroide imunorregulador erradamente chamado de vitamina. Certo.
Eu posso fazer um... Pois não, se eu só identificar quem falou agora, né? Porque quem está ouvindo a gente pela Rádio Câmara só tem a voz para entender, né? Foi o Dr. Cícero Galli Coimbra, que é médico neurologista, que prescreve a vitamina D, é um dos médicos mais ativos, inclusive, nessa terapia aqui no Brasil. Dr. Carlos Bernardo Tawil, da Associação Brasileira de Neurologia, diga o que o senhor quer falar. Eu quero só complementar, Dr. Cícero, que eu, nem a associação, não somos contra a vitamina D, certo? Há estudos que demonstram que quando o paciente tem deficiência de vitamina D, nós, é claro, devemos repor essa vitamina D até um nível aceitado pela ciência de que atinja os níveis que a gente considera que acima de 30 nanogramas por ml aceitáveis para ser uma pessoa totalmente normal. Existem efeitos na hiperdosagem de vitamina D, na hipervitaminose, eu não sei se é assim que se chama mesmo. Existem efeitos muito deletérios, ruins, e mais, as doenças neuroimunológicas, autoimunes, e focando aqui precisamente a esclerose múltipla, né, que é uma doença grave que deixa os pacientes, pode deixar sem locomoção, sem a visão. Ela é uma doença autoimune, isso é, o sistema imunológico do paciente ataca ele próprio. Essas células que o Dr. Cícero comentou são células autorreativas, elas têm receptores, são as células linfócitos T e B, são células de defesa, de memória do sistema imunológico. Que por alguma razão começa a atacar o próprio indivíduo. Sim, por razões diversas, não só pelo receptor que elas têm de vitamina D na membrana, porque elas têm receptores de outras coisas também. Mas a principal razão, como o Dr. Cícero comentou, é a predisposição genética. E isso faz com que o paciente venha a ter essa autorreatividade. Ocorre que, não só suplementando esses receptores para amenizar o ataque dessas células, faz com que o paciente debele a doença, ou seja, amenize a doença. Entendeu? É essa que é a questão. O uso da vitamina D exclusivo e em grandes doses não controla a esclerose múltipla e mais, as grandes doses podem ser deletérias para os outros órgãos, como o rim, fígado, etc., levando o paciente, inclusive, até poder ser levado à hemodiálise, né? E a gente tem pacientes que acabaram tomando não só essa vitamina, mas qualquer remédio, qualquer vitamina, qualquer hormônio que você tome em excesso, pode lhe fazer mal. O velho ditado que diz que tudo em excesso faz mal, né? Vamos voltar ao centro de Brasília, que a Carol Siqueira está com alguém querendo participar aqui do nosso programa. Diga, Carol. Isso mesmo, Fabrício. Eu estou aqui com a Adriana, que é técnica de enfermagem, e começou a tomar a vitamina D há 2 meses e tem ainda algumas dúvidas sobre os benefícios ou não dessa vitamina para o corpo. Adriana, por que você começou a tomar essa vitamina? Bom, porque com a idade, a gente sabe que o organismo não produz com tanto, quando a gente é mais jovem, a quantidade, a gente tem a necessidade dessa reposição, né? Principalmente por causa da perda óssea, né? Eu estou preocupada com isso. E alguém te receitou essa vitamina? Não, eu tomo por mim mesmo. E aí vamos às suas dúvidas, o estúdio está lá te ouvindo, pode perguntar. Eu gostaria de saber se a gente encontra as vitaminas nas frutas, verduras, no que a gente consome e pelo sol, e por que o médico tem que receitar? E quanto você toma, só para ficar esclarecido? 10.000 unidades. Obrigada, vamos ouvir a resposta aí do estúdio, Fabrício. Vou deixar que cada um dos médicos aqui responda um pouquinho. Doutor Cícero Galli, pois não. Em primeiro lugar, quando o Dr. Tawil diz que esclerose... Tawil, desculpe. Diz que quando a esclerose múltipla não é controlada com altas doses de vitamina D, ele está se referindo a estudos que foram revisados e publicados talvez na revista do Lancet em dezembro de 2012, que usaram 800 unidades de vitamina D
e 2.000 unidades de vitamina D. Relativamente Essas são baixo. as doses que ele está chamando de altas doses. Ele jamais, e nenhum outro neurologista da Academia Brasileira de Neurologia, jamais usou as altas doses que nós, de fato, usamos para esses pacientes. Seriam de quanto? Desculpe, só um pouquinho. E que Só seriam... Antes de virar um embate aqui, vamos mas responder a essas pergunta altas lá da doses, espectadora. Só para especificar melhor o que são altas doses. Não, daqui a pouco a gente vai dar espaço para ele. Mas essa questão que ela levantou, assim, se tem alimentos que fornecem a vitamina D ou os componentes para a vitamina D e por que a receita médica nesse caso? Sim, então, as altas doses de vitamina D, respondendo tanto ao Dr. Tawil, a telespectadora Adriana está coberta de razão em tomar 10.000 unidades de vitamina D. A minha filha toma 10.000 unidades de vitamina D há 6 anos. Eu tomo 20.000 unidades de vitamina D. Mas mesmo sem prescrição médica, nesse caso... 10.000 unidades é considerada uma dose absolutamente segura. Eu acabei de lhe dizer que você, por uma simples exposição solar de 20 minutos, você produz essa quantidade. Ninguém jamais descreveu um caso de intoxicação por vitamina D por 10, 20 minutos de exposição solar. Mas se a pessoa toma 10.000 unidades, normalmente sem tomar sol, e ela vai para o sol, ela vai multiplicar muito isso, não? Não. A nossa pele tem a capacidade de regular a quantidade de vitamina D que ela produz em face do que o nosso organismo já tem. Se isso não fosse verdadeiro, então um salva-vidas na praia se intoxicaria por vitamina D. Agora, doutor Cícero, antes de passar para o doutor Tawil, e a questão da receita médica, da prescrição médica nesse caso? Ela perguntou por que é necessário, então. Se é uma coisa já natural da vitamina D ali, por que então? 10.000 unidades é uma dose diária que é vendida sem receita médica nos Estados Unidos. Você mesmo aqui no Brasil pode comprar pelo seu cartão de crédito cápsulas de 10.000 unidades que são vendidas sem receita médica. Na internet até. Então, preste atenção, 10.000 unidades são vendidas sem receita médica através da internet, distribuídas pelos Estados Unidos para todos os países, inclusive para o mercado interno. E quando o Dr. Tawil diz que doses elevadas de vitamina D não resolvem o problema da esclerose múltipla, ele está se referindo a estudos que utilizaram 800 unidades de vitamina D ou 2.000 unidades. São essas doses que ele está chamando de altas doses de vitamina D. São inferiores àquelas doses que você produz por uma simples exposição solar. Essa dose é que ele está chamando de doses elevadas. E quanto à pergunta que ele fez, nós ajustamos a dose de vitamina D de acordo com a resistência genética que as pessoas portadoras de doenças autoimunitárias possuem aos efeitos biológicos imunomoduladores da vitamina D. Então, as pessoas, sim, possuem uma predisposição genética e essa predisposição genética, no nosso entender, em face das publicações que têm sido feitas, se deve a uma resistência aos efeitos biológicos da vitamina D. Essas pessoas têm que captar a vitamina D produzida na pele por exposição solar também. E elas têm que transformar essa vitamina D na forma ativa da vitamina D. Essa transformação é feita no interior das células do sistema imunológico. E as pessoas que têm tendência a desenvolver doenças autoimunitárias por razões genéticas e hereditárias, elas têm uma dificuldade de fazer essa transformação. Então, a produção da forma ativa da vitamina D no interior das células do sistema imunológico está prejudicada e ela só pode ser, essa resistência, então, só pode ser compensada através de doses muito altas de vitamina D, mas que só podem ser feitas, essa dosagem e essa regulação da dose, individualmente, sob acompanhamento médico e laboratorial. Tá certo, doutor Cícero. Agora o doutor Carlos Bernardo Tawil, também respondendo as perguntas da Adriana e tendo a réplica ao doutor. Inicialmente, só respondendo ao Cícero e depois, conjuntamente, à nossa telespectadora, são conjecturas. Hoje, a gente não consegue medir a resistência genética de um paciente à vitamina sim ou não. Não tem um exame que meça essa resistência. O exame que tem é um exame de medida. Segundo ponto, a espectadora, eu acho temerário, apesar dela estar coberta de razão, todo remédio, toda vitamina
ela deve consultar pelo menos o ginecologista dela, que ela vai uma vez por ano, se aquilo realmente ele concorda, se ela está repondo de uma maneira ideal. Isso ajuda realmente sempre consultar o médico. Essa vitamina que ela está tomando ajuda mesmo na questão da perda óssea que ela mencionou? Definitivamente ajuda. E essa dose é a dose máxima recomendada para esse tipo de problema. Mas a gente tem que ver, ela tem que ver com o médico dela, obviamente, se há realmente essa perda óssea. Se a medida da vitamina D dela basal está correta. Porque se não fosse assim, toda a população teria que repor a vitamina D. A gente não pode fazer uma coisa irracional, certo? Fazer conjecturas. A ciência, ela vive de dados, de medidas, de verdade, e não de conjecturas. As doses... Você acha que faltam pesquisas a respeito ainda disso? Faltam pesquisas específicas. As doses que o professor Cícero citou, professor Coimbra, são doses, o que ele passa, e eu tenho pacientes que passaram com ele, voltaram para mim, por exemplo, e outros colegas também o têm, são doses acima de 80 mil, 100 mil, até 150 mil unidades de vitamina D. Isso pode levar a um perigo para a saúde humana, certo? Mesmo o paciente tendo deficiência, o bastante para repor qualquer deficiência pelos artigos e os estudos do Askerio, de Harvard, e outros estudos, o estudo canadense, que o senhor deve conhecer, é no máximo 10 mil unidades, certo? Agora, um outro ponto fundamental. É necessário a medida do nível de vitamina D que o paciente tem, sem tomar nada, para saber racionalmente o quanto ele vai precisar de repor, certo? E isso é feito. É um exame que não é caro, um exame que o serviço público, inclusive, fornece. Por isso que talvez não seja bom tomar por conta própria, como está fazendo a Adriana? Isso. Eu tenho algumas perguntas encaminhadas de pacientes. Antes eu queria ouvir o outro neurologista que nós temos aqui também no programa de hoje, pela internet. Direcionada a ele. Não, o doutor Paulo? Não, ao doutor Cícero. Não, então, eu queria ouvir também a opinião do doutor Paulo Roberto Mudrovich de Bittencourt, que está falando... Paulo Rogério Mudrovich de Bittencourt. O senhor está onde mesmo, doutor Paulo? Eu estou em Curitiba. Em Curitiba, Paraná. E o senhor está aí acompanhando o debate, deu para ver aqui, a gente mostrou uma imagem do senhor agorinha, com muita atenção, inclusive, acompanhando. E o senhor, como que vê essa questão? O senhor já testou isso aí? Ou o senhor acha também que seria necessário haver mais estudos sobre as hiperdosagens de vitamina D que o doutor Cícero recomenda? Qual é a visão do senhor a respeito? A minha visão é que o doutor Carlos não dá tanto valor para a vitamina D. Eu vou tentar ser um pouco mais engraçado. Acho que os dois estão levando o debate muito a sério. O doutor Carlos não dá tanto valor porque ele mora em Brasília. Brasília tem muito sol. E o doutor Cícero dá um pouco mais de valor porque ele é gaúcho. E lá no Rio Grande do Sul, o tempo é tão ruim quanto aqui em Curitiba. Eu, como eu fui internado em Londres o tempo é pior ainda. E lá em Londres, as pessoas têm que fazer aquilo que o doutor Carlos disse que é errado. Ou seja, todo mundo tem que tomar vitamina D. Aonde não tem sol, todo mundo tem que tomar vitamina D. Aonde tem muito sol e as pessoas comem muita dieta colorida, realmente talvez a preocupação seja muito menor. Então existe uma relação muito clara, e tanto o Dr. Carlos quanto o Dr. Cícero conhecem isso muito bem, existe uma relação clara, antiga, todos nós conhecemos, que antigamente a gente achava que era a ver com os vikings, que só filho de viking é que tinha esclerose múltipla. Os lourinhos, e hoje em dia nós sabemos que esta relação não é só tanto com os vikings, mas muito a ver com vitamina D e com o sol. E que o sol tem bastante a ver com a frequência da doença. E um pouco disso pode ser corrigido se a pessoa fizer reposição de vitamina D. E a Academia Brasileira de Neurologia
falhou um pouco porque demorou um pouco até perceber isso. A literatura internacional já vinha produzindo dados que nos deveriam ter... A gente deveria ter pensado antes em vitamina D do que nós pensamos. E hoje em dia é muito importante que a gente realmente tome bastante cuidado com vitamina D, principalmente onde não há sol, que é aqui no sul do Brasil. Então, em Curitiba, a nossa preocupação é muito grande e é com todas as pessoas que têm doenças imunológicas de qualquer natureza. Mas, doutor Paulo, o senhor acha que é necessário, então, um tratamento de hiperdosagem, de 80 mil unidades, 150 mil unidades de vitamina D, como disse aqui o doutor Cícero, que é preciso realmente dar uma dose muito maior do que essas que as pessoas normalmente criam em si mesmas? Não, hiperdosagem não. O costume que eu tenho, a literatura científica que eu conheço, é aquela que acha que as pessoas que têm ou história familiar, ou tendência, ou que têm qualquer suspeita de ter uma doença imunológica, elas devem se manter no nível sanguíneo que o Dr. Carlos mencionou, mas não em 30, devem manter muito acima de 30. Devem manter um normal muito alto e devem tomar muito cuidado com isso, porque está muito claramente demonstrado que as pessoas que têm doença imunológica podem ter o início da doença, elas podem adquirir a doença e podem ter crises da doença se elas estiverem perto do normal. Elas têm que manter um normal muito alto, não superdosagem, mas é muito mais para 60, 70 do que para 30. Tá certo, doutor Paulo Roberto. O nível não é as unidades desculpe o à parte, não são as unidades de vitamina, mas o nível no sangue que é medido pelo laboratório. Isso é importante esclarecer, não é uma pílula, né? Eu concordo em parte. Eu não sou contra, viu, doutor Paulo? Eu não sou contra a reposição de vitamina D. A vitamina D, a gente sabe que ela pode evitar os riscos, por exemplo, um paciente que é pré-diagnosticado, o risco da doença piorar, mas num nível consistente, racional, e sim, a gente deve usar a medida. E a gente, apesar do senhor morar no sul, a gente mora num país tropical. Eu acho um pouco exagerado recomendar para a população inteira tomar vitamina D num país tropical. Como ele disse, né? Tem regiões com sol e outras sem sol aqui no Brasil. Teria que sugerir uma dieta, o banho de sol, quer dizer, medidas naturais. Né? É claro, o homem moderno ele vive muito mais dentro de estúdios, dentro de edifícios. Sim, concordo. Se o paciente está com essa rotina, não tem uma atividade física ao ar livre, ele deve sim procurar um médico, pensar em repor, não indiscriminadamente. Essa é a nossa posição. Esses dados que eu trouxe para vocês, dos níveis de vitamina D de 30 nanogramas, esses dados de até 10 mil, são tirados da literatura mais recente, de um consenso que tem na Academia Brasileira, que está no site da Academia, aberta a qualquer pessoa que pode acessar esse consenso. Eu queria só fazer, realmente, eu prometi para os pacientes. Sim, não, que tudo eu bem. fazer Mas eu queria fazer só mais uma pergunta para o perguntas. senhor. O doutor Paulo Rogério falou que a Academia Brasileira de Neurologia, de certa forma, comeu mosca aí, né? Não, veja bem, a questão. academia é uma academia científica. Ela isso que eu queria prima perguntar. pela verdade. Eu queria perguntar para o senhor, a própria academia poderia conduzir um estudo mais específico sobre essa questão da vitamina D para chegar a uma conclusão definitiva para o país? Sim, a gente só aguardou porque a gente estava... O que foi divulgado no Congresso Mundial de Esclerose Múltipla, de 2013, o último congresso, foi lá que foi divulgado as grandes pesquisas com vitamina D em esclerose múltipla. E que aí sim... a gente começou a adaptar, porque a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente tem que ter prova. A pesquisa clínica, a pesquisa com o ser humano, seja com uma vitamina, seja com uma droga que causa efeitos colaterais maiores, ela deve ser conduzida de maneira com ética, com calma, com termo de consentimento, com grupos comparando com e sem vitamina D,
enfim, eu queria realmente direcionar as perguntas dos pacientes que eu prometi para eles. Então, doutor Cícero... Deixa eu ver, eu queria até perguntar aqui para o doutor Cícero Galli se o senhor está conduzindo vários tratamentos assim com vários pacientes. O senhor tem registrado todos esses resultados com fins a uma pesquisa, a uma comparação, com tudo isso que é necessário numa pesquisa, como disse o doutor Tawil? Preste atenção. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Dr. Tawil não negou que, quando ele falou que altas doses de vitamina D não controlam esclerose múltipla, ele estava se referindo a uma dose bem inferior a 10 mil unidades por dia, que é a dose... Não, eu nunca me referi a essa dose, desculpa. O que ele disse que considera que é o necessário para as pessoas. Não, mas ele disse que altas doses alta de vitamina D não controlam a esclerose múltipla. Ele estava se referindo a doses de 2.000, de 800 mil unidades, que é a esses trabalhos que ele está se referindo, que foram comentados no Congresso de 2013. Essas doses são sequer inferiores às doses que você produz por uma simples exposição solar. E eu falei isso claramente e ele não negou. Outra coisa que ele disse é que não existe possibilidade de você testar a resistência de uma pessoa que tem esclerose múltipla à vitamina D. Existe sim. É um exame muito simples que é chamado de dosagem de paratormônio. As pessoas... hipótese nenhuma. Mas, desculpe. Eu em nenhum momento interrompi o doutor Tawil para conseguir conversar com ele. Você coloca na minha boca. O programa de debate tem isso do mesmo, tratamento gente. exclusivo. E você não pode, professor, desculpe. Mas o programa de debate tem isso, mas você tem que permitir o fluxo das ideias. Não pode ser uma coisa truncada porque as coisas são... a gente até entende a natureza do debate, porque as questões vão surgindo... Mas extremamente sério. Na hora. Então, se no momento que você começa a expor uma coisa, o outro entrevistado imediatamente interrompe você, então não tem condição. Dê seguimento ao raciocínio, então, doutor Galli. Eu expliquei para você que existe uma resistência. Se eu desse essas doses que ele mencionou, e de fato eu dou essas doses que ele mencionou aos pacientes, elas não teriam efeito. Se eu desse a você se intoxicaria com vitamina D. Se eu tomasse essas doses, eu me intoxicaria com vitamina D. Isso porque a gente não tem a resistência genética, Exatamente. Né? Esta é a questão. Ele não tem a resistência genética, que é o fator que predispõe a pessoa a desenvolver uma doença autoimunitária por perda dos efeitos biológicos imunorreguladores da vitamina D. Eu tenho certeza absoluta que se eu desse essa dose de 80 mil, 150 mil unidades para o Dr. Tawil, ele no dia seguinte estava no hospital. Se eu tomasse, eu no dia seguinte estava no hospital. Agora, qual é o exame que é feito para detectar se a pessoa tem essa resistência aos efeitos da vitamina D? Então, para que o senhor possa realmente dar uma dose cavalar. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Nós começamos em 2002 dando 10 mil unidades por dia, que é uma dose fisiológica. Não adiantou nada. Não, adiantou sim. Os pacientes melhoraram muito. Só mesmo com esse pouquinho? Sim, sim. Mesmo com este pouquinho, que não é tão pouquinho, porque é muito raro você encontrar um médico que prescreva 10 mil unidades de vitamina D. É muito raro. É como diz o doutor Paulo Rogério, em lugar onde não tem sol, as pessoas pegam muito pouca vitamina D. 80% da população paulistana é deficiente de vitamina D. O que adianta você viver num país tropical se você vive e trabalha em ambientes confinados? Não adianta nada. Essa posição eu concordo plenamente com o professor. Não adianta nada. Então, então você está mudando a sua posição. Não estou mudando. Você disse, nós vivemos num país tropical, para que vai dar vitamina D? Não, o que eu entendi que não seria... 9 entre cada 10 pessoas no planeta são deficientes em vitamina D. Veja o doutor Paulo Rogério estava pedindo a palavra aqui rapidinho. Eu não sou contra a posição do professor. Sim. Mas o que ele coloca no meio da sua fala são incoerências, incorreções, coisas não comprovadas pela literatura científica, né? A primeira coisa que eu não falei é que o uso exclusivo, a gente combate o uso exclusivo da vitamina D em esclerose múltipla, né? Substituição aos outros tratamentos. Eu não vou me calar, porque os pacientes estão voltando com incapacidade por causa desse uso exclusivo que o senhor propala para a esclerose múltipla.
E isso está em errado. defesa dos pacientes, a academia não vai se Eu calar. não digo para os meus pacientes que eles têm que necessariamente abandonar. O senhor propõe um tratamento exclusivo com vitamina D. Ele está colocando palavras na minha boca, então eu tenho que calar. Vamos ouvir o doutor Paulo Rogério, que ele estava... Só um pouquinho. No calor do debate, eu não posso aceitar que uma pessoa coloque palavras na minha boca. Os pacientes que vêm ao meu consultório, à nossa clínica, eles são pessoas que vêm procurar o tratamento com a vitamina D. Em nenhum momento a gente exige ou condiciona o tratamento, a suspensão do tratamento tradicional. E os próprios pacientes suspendem o tratamento por conta própria. Por conta própria. Nós não exigimos. Permite? O senhor deixa? Porque isso aí pode causar um problema também, mas não? Qual é o médico que tem o poder de dizer para o seu paciente: eu proíbo você de tomar o tratamento tradicional? Eu proíbo você de parar de tomar os remédios. O médico não pode falar isso, não? Quem proíbe quem? Se o médico me falasse isso, eu ia continuar tomando remédio. Mas eu não proíbo os pacientes de pararem. Se eles querem parar, eles param. Nós temos 2.600 pacientes tratados. Você viu os depoimentos, você leu os depoimentos das pessoas, dos pacientes que escreveram. Olha como eles estão tão mal tomando altas doses de vitamina D. Tem pessoas com 10 anos de tratamento. Houve realmente muita gente que escreveu anos de tratamento. É inerente à doença. É inerente à doença, que é uma doença... doença... Pausa todo mundo. Vamos ouvir o doutor Paulo Rogério lá de Curitiba. Diga, doutor Paulo. Eu gostaria de ressaltar que eu sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e também da Academia Americana de Neurologia. E tenho conhecimento da posição das duas academias e tenho perfeito conhecimento da posição do Dr. Cícero também. Eu tenho muitos pacientes que eu atendi e que hoje em dia dizem, pelo menos, que consultaram com o Dr. Cícero. E eu não vim para esse programa para entrar em nenhum tipo de discussão. Eu não disse que a academia comeu mosca, essas não foram as minhas palavras. Eu disse que os neurologistas do Brasil demoraram um pouco para pegar a questão da vitamina D, que outras especialidades pegaram antes de nós. Nós demoramos um pouco como classe, e a academia, neste sentido, demorou um pouco. Já tinha ginecologistas e muitos outros especialistas cuidando de vitamina D, e nós demoramos um pouco para fazer isso. Foram essas as minhas palavras, e isso é real. Nós demoramos um pouco, já no exterior estavam atendendo vitamina D do ponto de vista imunológico, antes que nós aqui no Brasil tivéssemos começado. Além disso, eu tentei deixar minha posição um pouco clara, mas eu realmente não quero me envolver numa discussão tão acrimoniosa como estão meus dois colegas, que eu acho que essa discussão, inclusive, não é útil. Eu acho que não respeita o ponto de vista do paciente, e eu acho que o paciente, na verdade, saiu perdendo muito com essa discussão. Nos últimos anos, a gente teve exatamente este problema. Devido a essa discussão que a gente está testemunhando aqui hoje, a maior parte dos pacientes saiu pela tangente e não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Eles não estão seguindo nem o que o Dr. Cícero diz e nem o que a Academia Brasileira de Neurologia publicou numa série de consensos, e cada um está fazendo o que bem entende. Todos nós saímos perdendo. Doutor Paulo Rogério, então eu lhe pergunto, o que o senhor acha que deve ser feito pela ciência brasileira para chegar realmente a uma posição embasada e que sirva de guia sobre esse assunto? Eu acho que os médicos neurologistas deveriam ouvir os pacientes um pouco mais. E, nesse sentido, eu entendo a posição do Dr. Cícero, porque me parece que ele ouve os pacientes. E a gente não deveria simplesmente dizer que o científico é tal coisa. E, nesse sentido, o Dr. Carlos tem que entender que aqui no Sul não tem sol. O país aqui não é tropical. Eu vou dar uma parte agora, porque é o seguinte, eu estou defendendo, o doutor Paulo não parece que ele é titular da academia, porque eu estou aqui em nome da academia. Acho que ele não foi convidado como eu acho que eu vou esclarecer novamente uma coisa que eu já esclareci. Eu não sou contra a reposição em doses aceitáveis da vitamina D. Principalmente se for medido antes. O paciente ele tem esse direito de ter a medida, ver se ele está com a vitamina D baixa ou não, certo? Eu não sou contra em nenhum momento, doutor Paulo. E eu acho que o senhor, assim, a academia é um espaço democrático, o senhor deveria levar as suas dúvidas lá na academia em relação a, não, vocês estão muito lentos, deveriam
publicar consensos mais rápido. Isso a academia ia aceitar com certeza. Lá ninguém é ditador. Bom, mas eu queria fazer realmente agora, Fabrício, desculpe. Eu vou deixar espaço ainda. Eu vou deixar, mas nós estamos no limite aqui, doutor Carlos. Doutor Cícero, um paciente me perguntou... Seja muito breve, porque... Quem é o entrevistador? Não, qualquer um pode perguntar para os dois. Se o senhor tiver pergunta para ele também, pode perguntar. Mas então eu preciso fazer um esclarecimento. Pois não. Nós não aconselhamos pacientes a tomarem mega doses de vitamina D. Essas doses são ajustadas com acompanhamento médico, laboratorial, muito responsável. É feita a dosagem anterior, é feita a dosagem de todo o metabolismo do cálcio e essa dose é ajustada gradualmente até que a doença pare completamente. Você pode chegar e dizer que 10% das pessoas podem responder por uma questão de história natural da doença, pode não ter mais surtos. Isso é uma pesquisa clínica? Só um instantinho. Mas desde 2012, preste atenção na afirmação que eu vou lhe dizer. Desde 2012 nós damos alta sistematicamente para pessoas com esclerose múltipla. Nós ajustamos a dose, deixamos a pessoa com a doença inativada e damos alta. Isto não é uma pesquisa clínica, isso é o interesse do médico em resolver o problema do paciente, o que é uma coisa garantida pela Declaração de Helsinki, reconhecida desde 1983 pelo Conselho Federal de Medicina. Vou interromper rapidamente o debate médico, porque a gente tem um legislador aqui, né? Nós estamos no programa da Câmara. O deputado Sebastião Bala Rocha, do Solidariedade do Amapá. Está ouvindo a gente, deputado? Estou ouvindo sim, boa noite. O deputado Sebastião Bala Rocha é médico também e ele apresentou um projeto de lei que torna obrigatórias pausas de 15 minutos para as pessoas tomarem sol depois de um determinado período de trabalho. Eu não sei se o projeto é dele ou se ele é relator. É isso, deputado? Eu sou o relator do projeto. Vou cumprimentar os debatedores, aí, os especialistas, vocês da TV Câmara e as pessoas que estão ouvindo o programa. O autor do projeto é o doutor Walter Feldman, deputado Walter Feldman. E por que o senhor... São Paulo. Pois é, como que o senhor vê essa questão? O senhor acha que realmente é necessário criar uma lei até para que aconteça isso, essa pausa? É importante as pessoas tomarem sol? É muito importante. Primeiro eu quero também esclarecer que o debate por si só já contribui bastante para esclarecer esse assunto. Eu mesmo fui medir, por exemplo, a minha dosagem de vitamina D e constatei que estava 50% apenas da dosagem ideal. Então, é comum, acredito não, tenho as convicções pelo que li, que grande parte da população tem um déficit real. Isso contribui para facilitar o aparecimento de patologias, de doenças. Então, eu sou favorável ao projeto. Claro que nós estamos discutindo exatamente como aprimorar o projeto, porque tem o setor produtivo que contesta também, quem é o empregador contesta que tenha que dar folga de 15 minutos por dia para o trabalhador, mas nós estamos raciocinando do direito do trabalhador, do direito à saúde do trabalhador, da proteção à saúde do trabalhador. Por isso, a minha posição é favorável ao projeto do deputado Walter Feldman. E, deputado, o senhor acha que é necessário, rapidamente até, já está com problema de tempo, mas o senhor acha que é necessário alguma ajuda do Congresso para que se chegue a uma posição definitiva sobre essa questão da importância da vitamina D nos tratamentos médicos aqui e como que deve ser feito esses tratamentos, como a gente está debatendo aqui? Sim, a contribuição que o Congresso pode dar é também baseado nos estudos, nas constatações científicas, nas evidências científicas. O Congresso pode se ajudar também em muitas outras situações em que o Congresso aprovou leis que são fundamentais também para proteger a saúde do trabalhador. Então, neste caso da vitamina D, como há um desconhecimento total, se você fizer uma pesquisa hoje na população brasileira e até nos médicos, os colegas meus, que eu sou médico também, para pesquisar como as pessoas, o que as pessoas sabem da vitamina D, você vai ver que é um desconhecimento assim, muito grande, tanto da importância de você, do sol, da exposição ao sol
para você poder assimilar a vitamina D, quanto da importância da vitamina D na proteção da sua saúde. Então, por isso que o Congresso, com esses debates que faz, contribui. Vamos ver, se aprovar a lei, é importante. Se não aprovar a lei, pelo menos o Congresso está dando uma grande contribuição participando desse debate. Tá certo. Deputado Sebastião Bala-Rocha, do Solidariedade do Amapá, muito obrigado por ter estado com a gente. A gente já está realmente chegando... A gente está chegando no final do programa, porque daqui a pouco vai começar a Voz do Brasil. A gente vai ter que encerrar o programa, mas eu quero esclarecer a todos que mandaram suas opiniões e suas perguntas que elas vão ser encaminhadas pela produção do nosso programa aos 2 especialistas. Nós temos até o doutor Carlos Tawil trouxe algumas questões aqui que os pacientes dele apresentaram. Nós vamos encaminhar para os 2 e vamos pedir aos 2 convidados que, por favor, respondam, deem suas opiniões, mostrem para o espectador, para o nosso ouvinte, que vocês estão interessados também em debater com eles essa questão. Infelizmente, o tempo passou muito rápido, o debate foi muito rico, muito cheio de material aqui. Eu quero agradecer aos nossos convidados, começando pelo Dr. Paulo Rogério Mudrovich de Bittencourt, médico PhD em neurologia, que esteve com a gente pela internet lá de Curitiba. Um grande abraço, senhor, Dr. Paulo Rogério. Muito obrigado, viu? Grande prazer. Obrigado. Então, os cumprimentos aqui também ao Carlos Bernardo Tawil, professor de neurologia, coordenador de residência médica do Hospital de Base de Brasília, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Carlos Tawil, muito obrigado por ter estado com a gente. De nada, eu só queria complementar que se a vitamina D devesse ser indiscriminadamente ser tomada por todos, para que existe remédio? Para que existe remédio? Chega, não dá para debater agora, não vai ter como. Não vai ter como debater agora. Esclerose múltipla só com vitamina D? Por que existe um remédio? Quem falou em indiscriminada? Veja bem. Vamos parar, parou, chega. Eu adoraria continuar o debate. Eu adoraria continuar o debate, mas nós não temos condição. Isso tudo ficou claro, doutor Cícero Gali Coimbra. Doutor Cícero Gali Coimbra, médico neurologista, defensor, prescritor de vitamina D, tratamentos com vitamina D. Muito obrigado por ter estado com a gente. Realmente o assunto precisava ser estendido. É uma pena que o programa só tem 1 hora, né? Mas chega de debate, depois vocês continuam. A você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.